eu sou a Gabriela Andrade Alves, graduanda em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba, e vou apresentar o meu trabalho sobre a caracterização da polpa de macaúba e efeito de diferentes solventes e diferentes temperaturas na extração de seus sólidos solúveis, onde eu tive como orientador o professor Evandro Galvão Tavares Menezes, também da UFV-CRP. A macaúba é facilmente encontrada em regiões semiáridas e de clima tropical, como é o caso do cerrado. Os seus frutos destacam-se pelo alto teor lipídico, em que pode-se extrair o óleo tanto da polpa quanto da amêndoa. A extração por solvente é comumente utilizada na extração do óleo da macaúba, quando se trata de alta escala. O hexano geralmente é o solvente mais utilizado. Entretanto, ele é tóxico, além de produzir misturas inflamáveis e possuir alto custo. Logo, procura-se a opção de solventes alternativos que também extraiam alto teor lipídico dos frutos e sejam menos prejudiciais à saúde. Dentre esses solventes alternativos, destaca-se o etanol, que é obtido através de fontes renováveis, como a cana-de-açúcar, que é altamente produzida no Brasil, logo o custo de aquisição é menor, além dele conservar alguns componentes do óleo pela sua polaridade e evitar a liberação de ácidos graxos e fosfolipídios. Então, o nosso trabalho teve como objetivos caracterizar a polpa da macaúba, encontrada no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, e avaliar os efeitos das extrações de sólidos solúveis da polpa com diferentes solventes, onde usamos hexano, etanol 95% e etanol 90%, e em diferentes temperaturas, de 35, 45 e 55 graus Celsius. Os frutos utilizados na pesquisa foram colhidos em Rio Paranaíba, Minas Gerais. Foi feita a higienização com solução de hipoclorito e o despolpamento foi feito manualmente. Em seguida, as polpas foram encaminhadas para uma secagem a 60 graus Celsius por 48 horas e as polpas secas foram classificadas de acordo com a sua granulometria. Na composição química da polpa, os teores de umidade, cinzas, proteínas, lipídios e fibras foram determinados por metodologias padrões. Já o teor de carboidratos foi calculado pelo método da diferença, onde a gente pegou 100% menos a porcentagem de todos os componentes que a gente já tinha encontrado e determinou o teor de carboidratos presente no fruto, da polpa. A fração lipídica para a quantificação dos ácidos graxos foi extraída a frio, utilizando como solventes cloroformo, metanol e água, numa proporção 2:1 para 0,8 volume, volume, volume. E posteriormente, esses lipídios foram transesterificados em ésteres metílicos. Esses ésteres passaram por análise cromatográfica, onde a identificação dos ácidos graxos foi feita por comparação dos tempos de retenção. Já a quantificação desses ácidos graxos presentes na polpa do fruto foi realizada por normalização interna da área de pico. Para o preparo dos solventes, utilizamos hexano, etanol e água deionizada para diluir o etanol para as porcentagens de etanol 90% e etanol 95%. A extração foi feita em batelada usando uma incubadora, onde a gente utilizou Erlenmeyers com rolhas, e a razão utilizada de sólido solvente foi 1:5, quando a gente colocou 5 gramas de polpa e 25 gramas de solvente. As amostras foram incubadas e mantidas em temperatura constante de 35, 45 e 55 graus Celsius durante 4 horas sob agitação. E todos os tratamentos foram feitos em duplicata. Depois desse tempo de extração, retirou-se uma amostra com a microseringa e determinou-se a fração máxima dos solventes, sólidos solúveis e ácidos graxos livre na fase extrato, que é a fase onde há apenas óleo e solvente. Como não há inerte nessa fase extrato, porque o inerte é tudo aquilo que não é nem óleo nem solvente, a fração máxima desse foi considerada nula na fase extrato. Depois disso, as amostras foram centrifugadas e depois seguidas de banho-maria para equilíbrio da temperatura, a fim de separar a fase extrato, que é a fase de óleo e solvente, da fase rafinado, que é a
parte que tem óleo, solvente e também resquícios de polpa que sobram e outros componentes. A fase refinada foi submetida à secagem a uma baixa temperatura, onde houve a evaporação do solvente e então determinou-se a fração máxima desse nessa fase refinada. As demais variáveis foram determinadas a partir do balanço de massa, onde a gente tinha um balanço de massa geral, apresentado no slide, seguido do balanço de massa para os componentes analisados, e também o balanço de massa para o solvente e o balanço de massa para o inerte. Como a fração máxima do inerte era considerada nula na fase extrato, a gente começou por esse balanço. Encontramos valores, substituímos nos demais balanços e determinamos todas as variáveis necessárias para calcular o rendimento do óleo na extração. Também calculamos o índice de retenção, que é a quantidade de óleo e solvente que fica retido no inerte, e é dada pela proporção de massa de solução aderida por massa de sólido inerte ou fibras. As análises estatísticas, foi feito um delineamento inteiramente casualizado, onde buscou-se a maior homogeneidade, e realizou-se um fatorial duplo, com o fator solvente, com 4 níveis, e o fator temperatura, com 3 níveis. Realizou-se o teste F, com probabilidade de 5% para avaliar o efeito linear das médias, e o teste Tucker para a comparação das médias. A caracterização da polpa mostrou que a maior concentração é de lipídios, representando 32,2%, seguida de carboidratos e fibras. Silva e Ramos, em seus estudos, em 2008, encontraram valores aproximados na polpa do fruto. Já Rosseto, Santos e Bagacegil, em 2012, ao analisarem o teor de óleo presente em outras plantas e oleaginosas, encontraram o soja e câmbio, as espécies que se aproximaram no teor de óleo das amostras encontradas em Rio Paranaíba de Macaúba. A composição dos ácidos graxos presentes na polpa de Macaúba nos mostrou que há a maior presença de ácido oleico, palmítico e linoleico na polpa do fruto. Mota, entre outros, e Amaral, entre outros, em 2011, também encontraram valores semelhantes na composição de fração lipídica da polpa dos frutos de Macaúba. Já Piginelli, em seus estudos sobre o óleo de girassol, encontrou maiores teores de ácidos linoleico e oleico, respectivamente, quando comparados aos demais ácidos. Já na extração com diferentes solventes e temperaturas, o hexano se destacou estatisticamente nas maiores temperaturas como o maior rendimento de óleo obtido. Já os etanóis, com o aumento de temperatura, também aumentaram o rendimento de óleo, se destacando o etanol, que obteve o maior rendimento quando comparado aos demais etanóis, sendo o etanol 90% o que obteve menor rendimento de extração durante as análises. Trentini, entre outros, em 2016, também encontraram resultados semelhantes para a extração por solvente a baixa pressão do óleo de Macaúba. Galvão, entre outros, em 2014, ao analisar a solubilidade de diferentes óleos no solvente etanol, também constataram que o aumento de temperatura influencia positivamente no rendimento da extração, utilizando o etanol. Galvão, entre outros, também em 2014, concluiu que a adição de água no solvente torna mais polar, logo causa menor afinidade entre o mesmo e o óleo, que é apolar. Isso justifica o etanol 90% ter obtido menores rendimentos de extração. Sobre o índice de retenção, observou-se estatisticamente diferença entre todas as médias encontradas, sendo o hexano com menor média de índice de retenção e o etanol com maior média de índice de retenção. Abraham, entre outros, e Amarante, entre outros, também encontraram valores menores de índice de retenção para extrações de óleo, de algodão e torta de mamona, respectivamente, conduzidas por hexano ao comparar as quantização de álcools, se comparando aos nossos estudos. Então, a gente concluiu com o nosso trabalho que a Macaúba é uma palmeira genuinamente oleaginosa, rica também em carboidratos e fibras. No fruto, a presença de ácidos graxos insaturados de cadeia longa, como o oleico e o palmítico. E a extração por hexano apresentou maior rentabilidade. Entretanto, o etanol a 55 graus Celsius se destacou entre os demais, se tornando uma opção viável para a utilização como solvente alternativo. As nossas referências e obrigada.